Olá pessoal, vamos então para mais uma aula. E hoje a gente vai falar um pouquinho das ilhas de calor. As ilhas de calor é uma anomalia, uma coisa diferente que acontece, né? Em regiões que estão ali muito próximas. Então, ocorre quando eu tenho uma temperatura de uma determinada região, como mostra o desenho aqui, né? Como se aqui formasse uma ilha e a temperatura dessa região aqui, e a gente fala disso nos centros urbanos, né, onde eu tenho uma grande urbanização, ela fica muito maior do que a temperatura de regiões que estão à sua volta, né, de regiões periféricas. E a gente vai ver que existe uma diferença de temperatura consideravelmente alta. Tá? Então vamos entender um pouquinho o que são essas ilhas de calor. Então, para que a gente entenda essa anomalia climática, a gente precisa ver alguns fatores que estão relacionados à ocorrência das ilhas de calor. O principal fator de todos eles, e sempre esse é o nosso assunto aqui nas nossas aulas, é sobre a poluição atmosférica. A poluição atmosférica acaba alterando também o clima das regiões. O clima onde eu tenho mais poluição, ele é afetado, né, por conta dessa poluição. Diferente quando eu pego num local aqui como uma zona rural, que eu não tenho essa poluição presente na atmosfera. Mas aí tem outros fatores que também estão relacionados, né? A alta densidade demográfica, então são lugares onde mora muita gente, tem muita casa, né? Muita construção, muita pavimentação. Então toda a área é pavimentada, então eu tenho asfalto, tenho piso, tenho calçada. No quintal da minha casa eu já não tenho área verde, eu tenho tudo pavimentado, né? Não tem quase terra ali presente, árvores. Construção de prédios. A construção de prédio acaba barrando a passagem do vento. Não sei se vocês já se atentaram, e quando a gente passa numa rua onde tem prédio, tem um prédio, principalmente, quando tem bastante, quase não tem vento, mas quando eu tenho prédios na rua, existe um fluxo de vento que passa ali que altera o fluxo normal desse vento. Também está relacionado com a grande quantidade de veículos. Por quê? Porque os veículos liberam vapores tóxicos, a gente está falando aqui de poluição atmosférica, então também está relacionado. E também alguns outros fatores que acabam contribuindo para o aumento da retenção de calor na superfície, que são o quê? Se eu tenho pavimentação, eu não tenho muita penetração da água. Olha como penetra bem menos água do que aqui. Se penetra menos água, transpira menos, né? As plantas que eu tenho transpiram menos e evapora menos também do solo, porque eu não tenho essa retenção, está tudo pavimentado. Isso aumenta a temperatura. A pavimentação, a pouca presença de árvores, né, de área verde, também faz com que o calor seja absorvido e retido mais. Fica muito mais quente um asfalto, né, do que uma grama. Quando a gente está sob o sol quente aqui, meio-dia, o que está quente que eu não consigo pisar descalço? O asfalto ou a grama? Né? Então a gente não consegue. Por quê? Porque ele retém mais calor e mantém essa superfície aqui mais quente. Aqui não, né? Na zona rural, na área mais com vegetação, a água ela penetra mais, então ela transpira, evapora mais, né? As árvores transpiram. Então aqui eu tenho um local mais fresco, é menos quente, né? Aqui já a temperatura é maior. Então vejam aqui que a temperatura pode variar de 3 graus a mais até 10 graus a mais. Então pensem num dia de calor onde eu tenho uma média de 28, 30 graus, aqui a gente chega a 40 graus, acima de 40 graus. Então é uma diferença bem grande. Microclimas em São Paulo, né? Aqui a gente está falando da cidade de São Paulo. Eu acho muito interessante esse mapa aqui para a gente explicar um pouquinho essa ilha de calor. Então, vejam aqui, se a gente pegar aqui, a gente está pegando o mapa de São Paulo, onde eu tenho desde a Serra da Cantareira até o Morumbi, a 25 de março, Bom Retiro, né, Itaquera.
Então veja que aqui eu tenho diferenças de temperatura, né? Aqui tá bem branquinho, tá clarinho, de 18 a 20 graus. Aqui já tá azul, 26 graus. Daí a gente vai para o amarelo, 29 graus. Laranja, 30 graus. E vermelho, 32 a 33 graus. Então vejam que existem vários fatores aqui interferindo nessas diferenças de temperatura. Eu tenho aqui centro da cidade de São Paulo, onde eu tenho maior número de pavimentação, maior número de pessoas, maior número de carros, maior número de urbanização, né? Tem muito mais prédio, muito mais gente. É o local onde eu tenho a maior temperatura, porque nós estamos falando de uma mesma micro-região. É por isso que a gente chama de microclimas. Né? Dentro de uma micro-região eu tenho climas diferentes. Então, digamos que eu moro lá na Serra da Cantareira, né? É uma área de reserva florestal. Então, aqui eu tenho muita vegetação, eu tenho aqui o solo absorvendo toda a água, as plantas transpirando, né? Respirando e transpirando. Então, eu tenho uma temperatura bem fresquinha aqui, entre 18 e 20 graus. Se eu saio de manhã aqui e vou trabalhar lá no centro, quando eu chego, né, lá na hora do almoço, lá meio-dia, eu tenho uma diferença de temperatura de 13 graus mais ou menos aqui, né? Ó, 18, 20, 32, 33, uns 13 graus de diferença. Então imagina a roupa que você colocou aqui e a roupa que você vai estar nessa situação aqui na 25 de março. Então a gente vai percorrendo aqui, né? Depois a gente pode pegar aqui, ó, essa região que é um pouquinho mais quente, é só 6 graus acima, que é o Morumbi. É um dos melhores bairros da cidade de São Paulo e tem 40% de vegetação nessa área. Então aqui é uma área bem urbanizada, mora bastante gente também, é todo lugar em São Paulo, né? A gente sabe como é. Mas aqui eu tenho bastante árvores, né? Eu tenho lugares mais frescos, isso contribui para uma temperatura mais amena. Já quando eu vou aqui para Itaquera, Itaquera tem pouquíssimas praças, Morumbi tem um monte de praças. Então, Itaquera tem pouquíssimas praças e essa zona leste tem muita construção, né? Tem muita área aqui sendo construída. Então, está todo mundo pavimentando, tirando as árvores e a temperatura já sobe aqui, ó. Se a gente considerar entre 18, 19 e 20, já sobe 10 graus. Tá? Depois a gente vai para a área do Bom Retiro, que é no centrão lá de São Paulo. Então, há registro que apenas 0,8% de cobertura vegetal em determinados pontos, não chega a ser 1% de cobertura vegetal. Então, vejam como isso interfere, né? Aqui a gente já tem 10 graus de diferença. E depois a gente vai lá fazer compras na 25 de março. Né? Se vocês já foram da 25 de março, você sabe que o período que a gente vai lá é calor. Sempre está quente, mais do que quando a gente sai de casa. Então, além de estar numa região central, ou seja, tem uma grande concentração de pessoas de carro de construção, a 25 de março tem concentração de pessoas, o que causa também a temperatura elevada. Então, veja como acontecem essas ilhas de calor. Né? A gente sabe que aqui a gente tem uma temperatura e em diferentes regiões de uma mesma micro-região eu tenho climas e temperaturas diferentes. Né? Às vezes, onde a gente mora, que são cidades mais pequenas, a gente não sente tanto essa diferença. Mas mesmo aqui na nossa cidade a gente consegue observar isso também. E nesses próximos slides eu trouxe algumas soluções, algumas coisas que outros países, ou até mesmo aqui no Brasil, já pensam para ajudar a solucionar isso, né? Que são esses telhados verdes. Eles são muito comuns em algumas regiões. E aqui eu trouxe um de Singapura, né? Um McDonald's, e o teto do McDonald's é coberto com uma vegetação, assim, com grama, né? A gente sabe que isso daqui refresca essa área, a área em volta, né? Todo o microclima aqui em volta,
e dentro do prédio também fica mais fresco. Aqui a gente tem um telhado verde num ponto de ônibus. A gente sabe o quanto fica quente aqui, né, quando está batendo sol. Então isso aqui ajuda a refrescar. Aqui a gente tem um prédio, né, que a gente tem um telhado verde também, né, lá em cima tem até árvores. E a gente já vai ver quais são os benefícios que toda essa vegetação traz para um grande centro urbano. E aqui em Copenhague, na Dinamarca, onde todo esse conjunto de prédios aqui lá no teto sempre tem vegetação, tem fonte de água, né, que são as caixas d'água. Então, em outros países isso é muito comum. Então, vamos lá para falar um pouquinho sobre os benefícios desse telhado verde. Esse telhado verde ele acaba tendo uma série de benefícios, tanto para quem mora, né, nessas casas, tanto para o meio ambiente, para a fauna, para a flora. Então, ele é super importante. Então, o que ele faz? Ele faz a retenção da água da chuva em até 80%. E isso ajuda a minimizar as enchentes. Porque a gente sabe, né, que nas grandes cidades, por que a gente tem enchente? Porque não tem onde a água penetrar. Todas as ruas são pavimentadas, é tudo com asfalto. Na casa da gente também a gente pega todo aquele quintal e põe um monte de piso, não deixa uma arinha verde, então quando chove, a água não tem para onde ir. Então é isso que provoca as enchentes. Por que não acontece enchente em lugares onde não está tudo pavimentado? Porque a água tem por onde ser absorvida, né? Também diminui o efeito da ilha de calor, essa que a gente estava falando agora. Por quê? Porque nos centros urbanos, se eu tenho uma área mais verde, a gente sabe que isso evapora mais, transpira mais, absorve menos calor. Então, ela também reduz as ilhas de calor. Também ajuda a absorver a poluição sonora. Então, quem mora, né, nesses prédios, nessas casas onde eu tenho esses telhados verdes, acaba não escutando muito barulho de fora, né? Então, ele fala que melhora o sono das pessoas e a vida de uma forma geral, porque a gente sabe que nos centros urbanos existe muito ruído, né? De carro, moto, buzinando, viatura da polícia, sempre faz muito barulho. Então, isso ajuda a diminuir esse barulho. Ela também filtra partículas suspensas no ar, como fuligem, né, que os carros emitem, as chaminés das indústrias, sempre pela queima dos combustíveis fósseis. Então, ela ajuda a diminuir a poluição atmosférica. E, além do mais, cria espaços verdes agradáveis para o convívio da comunidade local. Então, imagina você morar num prédio e poder subir lá no seu prédio e passar de manhã lá, tomar um sol, à tarde, relaxar, ou sei lá, em qualquer hora do dia, né? Levar os filhos para brincar, né? Num ambiente que tenha um pouco de natureza, que é tão difícil quando a gente fala dessas cidades grandes, né? Desses grandes centros urbanos. Às vezes a gente as pessoas que moram lá têm que ir longe, né, para uma praça para conseguir ter alguma área verde. Então imagina ter isso no seu prédio, né? Deve ser muito bacana. Outra coisa, essas áreas verdes, esses telhados verdes, criam novas áreas para o cultivo de alimentos orgânicos através de hortas e pomares. Então as pessoas podem também querer plantar alguns alimentos lá, né? Alface, temperos. A gente viu, né, que tem prédios que tem até árvores, então pode ter árvore frutífera, então é bem bacana. Também recicla gases tóxicos através da fotossíntese. A gente sabe que as plantas respiram CO2 e expiram oxigênio, então elas também ajudam a a aumentar a fotossíntese nesses locais e diminuir os gases tóxicos. Também umidifica o ar nos meses secos, facilitando a respiração. A gente sabe o quanto é complicado, né? Porque se eu tenho área verde, essa área verde transpira, a água evapora e mantém o ambiente aqui mais úmido. Nós estamos passando agora, nesse momento, por um período de bastante seca, né? Então é muito difícil, né? As pessoas ficam doentes,
acabam precisando utilizar remédios, não dorme direito à noite. Então, esses telhados verdes também ajudam a saúde da população. Também é abrigo da ave e fauna nativa, então a gente pode ter ali passarinhos, né, fazendo ninho, morando por ali, a gente traz aí a natureza mais próxima, né, desses seres que não tem para onde ficar. A gente invadiu o local deles, eles tiveram que ir para outro local, né? Então, nessas cidades que tem esses telhados verdes, costumam aparecer bastante passarinho que antes não estavam mais lá. E esses passarinhos, obviamente, ajudam no controle das pragas urbanas, né? O que eles comem? Eles comem barata, né? Eles comem cupim, eles comem, vai aparecer também lagartixa, vai aparecer uma série de bichinhos aí que vão ajudar no controle das pragas urbanas. Também existe a possibilidade de reutilizar a água da chuva ou a irrigação, economizando recursos. Então, você consegue absorver aqui e até captar a água através do telhado verde. E, de uma maneira geral, contribui para a melhor qualidade do ar nas cidades. E não acabou, pessoal. Também aumenta a durabilidade da impermeabilização com a estabilidade térmica da cobertura. O que isso significa? Eu não preciso ficar pintando todos os anos, passando aquela pintura preta lá para não absorver água. Eu preciso de uma preparação muito boa em cima, né? Isso é um dos fatores que as pessoas não fazem telhados verdes. Por quê? Porque é um pouco caro. Eu preciso impermeabilizar muito bem o meu telhado, que é obviamente para não infiltrar na construção. Mas eles aumentam o tempo de impermeabilização. Então o investimento inicial é maior, mas depois eu fico um tempo sossegado aí para poder utilizar o telhado verde sem precisar gastar. É óbvio que aqui é uma montagem, né? Uma montagem como seria legal, né? Se o centro da cidade de São Paulo fosse todo com, né, cada prédio tivesse um telhadinho verde. Também faz economia da energia gasta com ar-condicionado no último andar. Né? A gente sabe que não no prédio inteiro, mas no último andar eu tenho aqui um revestimento ali no telhado que deixa o apartamento, né, o último andar ali um pouco mais fresco. Também existe a possibilidade de aumentar as áreas verdes com vegetação nativa regional e a biodiversidade, que a gente já falou, acaba aparecendo. Vários animais e também eu posso trazer uma vegetação ali nativa daquela região e cria áreas verdes adaptáveis a prédios já existentes, com baixa espessura, peso e tecnologia orgânica, sem estruturas derivadas do petróleo. Então, assim, essas áreas verdes elas só trazem benefícios, mas a maioria dos prédios ainda não foram construídos para esse tipo de área verde, né, de telhado verde. Então precisaria realmente de uma estrutura para isso e uma conscientização. Por isso que eu falo que em alguns outros países desenvolvidos isso já é um pensamento, né, quando a pessoa vai construir um prédio, ela já tem a ideia de fazer uma área verde, porque sabe dos benefícios que isso pode trazer. Então vamos para os problemas de saúde relacionados às ilhas de calor, né? Essa anomalia que acontece. Ela vai afetar diretamente a saúde das pessoas, principalmente crianças. E aqui para encerrar, eu trouxe uma imagem de um prédio aqui com bastante área verde, olha, todo em volta do prédio, na sacada, tem uma área verde. Então imagina como isso daqui refresca, né? Aqui tudo de vidro, a gente sabe que o vidro forma uma estufa lá dentro, né? Mas eu tenho aqui essa área verde. Também tem uma área verde bem grande aqui na rua, uma cidade bastante arborizada, né? Mesmo que tenha prédios grandes. E aqui eu tenho o Jardim da Bahia, que é um parque em Singapura. Singapura é muito famoso por algumas construções mirabolantes, né? Até que aparecem umas construções bem bonitas, né? Mas eles sempre procuram trazer o meio ambiente para junto ali, para mudar um pouquinho, né? Porque a gente sabe, não sei se vocês conseguem ver, tem muitos prédios aqui
Lá eles têm bastante construções, é uma área também bastante urbanizada, mas tem projetos voltados à preservação do meio ambiente. Ok? Então até a próxima, pessoal, e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!